Saudações vascaínas, mais uma boa exibição do Vasco na frente do Luxemburgo. Aí eu estou mostrando a tabela e no vídeo está recheado de informações. Primeiro, vou falar a situação da tabela, combinações de resultados para a gente ou ganhar posição ou perder próximos jogos e os jogos dos nossos principais adversários. Vou fazer o torcidômetro, uma análise tática ali dos principais fundamentos do time do Luxemburgo. A tabela que o Luxemburgo tanto falou, né, que ele tem o campeonato dele de 12 rodadas. Vou mostrar como é que está essa tabela, a gente está ali em segundo lugar. Vou também colocar as estatísticas dos jogos de acordo com o SofaScore e também a descrição de todos os gols, quais jogadores que têm mais participações em gols no nosso time do Vasco. E na descrição, você pode olhar aí que vai estar 1 minuto que começa cada um desses tópicos. Então, se algum desses tópicos não te interessar, você vai lá e pula direto para o que você tem interesse. Então, já deixa o like e vamos começar o vídeo. E o vídeo eu já começo mostrando nossa situação na tabela. Ó. Em 2 rodadas, o Lucha ganhou 2 posições, uma em cada rodada, um na 28ª e o outro agora na 29ª. A gente está aí agora com uma distância aí de 3 pontos do Bahia, que é o primeiro time dentro do Z4, e ainda com o Fortaleza entre nós, né? Então, 15ª posição, uma posição mais tranquila. Lembrando que ainda tem esses 2 jogos para encerrar a rodada. Então hoje, segunda-feira, o Bragantino joga com o Atlético. O Bragantino que, se você olhar, não está longe. Principalmente se a gente pensar que o Atlético está brigando por título e deve vencer esse jogo. Então, o Bragantino a 2 pontos. Então, o jogo de hoje, nossa torcida vai toda para o Atlético Mineiro, que vai ser mais um time também a passar o nosso rival, né? Então, seria o ideal que o Atlético vencesse. E o jogo de quarta-feira não tem muito interesse para a gente aí não. Corinthians e Fluminense, ambos aí, por enquanto, né? Quem sabe com mais vitórias a gente alcance eles ali no meio da tabela, mas por enquanto eles não interessam muito para a nossa rodada não. E o nosso jogo vai ser sábado contra o Curitiba, lanterna. Mais um jogo que a gente não pode pensar em outro resultado senão a vitória. E olha o salto que a gente daria, né? A gente conseguiria mais uma posição aí na tabela. Então, chegando a 35, a gente passaria o Sport e passaria o Bragantino, encostando ali no Atlético Goianiense. Lembrando que o Bragantino, além do jogo de hoje, ainda tem o jogo da rodada que vem. Então, ó, primeiro eu vou olhar os adversários que podem passar a gente, né? Ó, Coritiba, que vai ser o time que a gente vai enfrentar, não tem condições de passar a gente. Botafogo não tem condições e Goiás não tem condições. O primeiro time aí que poderia passar a gente em caso de derrota seria o Bahia, que ele empataria com a gente em número de pontos e nos ultrapassaria no caso de vitória, né? Olha, eles iriam para 9 vitórias, enquanto nós teríamos apenas 8. Isso na pior das hipóteses. Então o jogo do Bahia contra o Corinthians dentro de casa. O Corinthians já falam abertamente que já estão visando a Libertadores, né, pré-Libertadores. Querem que esse G6 vire aí um G7, um G8, contando aí com o campeão da Copa do Brasil está lá em cima e também que o campeão da Libertadores esteja lá em cima. Então o G6 pode virar G8. Então o Corinthians, mesmo jogando fora de casa, tem essa ambição de vencer esse jogo contra o Bahia, e o Bahia está numa crise danada. Então, acredito que um empate seria muito bom para o Bahia. Acho que vitória está muito fora de alcance, então a gente pode ficar bem tranquilo. O outro time que poderia nos ultrapassar é o Fortaleza, que foi o time que a gente passou nessa rodada, mas vai enfrentar o Inter dentro de casa, o Inter que vem de 5 vitórias consecutivas, e o Inter do Abel, hein? O nosso Abel aí podendo ser campeão, cara, por essa acho que ninguém esperava, né? Então, Fortaleza também, se a gente não fizer a nossa parte, que é vencer,
o Fortaleza pode passar a gente, na minha opinião, lógico, a gente dentro de casa, pegando o lanterna do campeonato, lógico que todos os adversários são mais difíceis que os nossos, né? Mas a gente tem uma chance muito grande de se distanciar desses dois aí que estão bem, mas bem atrás da gente, viu? Podem ficar bem atrás. Agora, vamos olhar para cima. Então, quais posições nós poderíamos vencer? Em caso de empate, o Sport só precisaria empatar aí com o Fluminense, que a gente passaria, né? Lembrando que se o Sport vencer, não existe nenhum resultado que faça o Vasco ultrapassar o Sport. Então, e caso o Fluminense e o Sport empatem, um empate simples já é o suficiente para a gente ultrapassar o Sport. Então eu acho que pelo menos uma posição a gente consegue, porque eu acho que o Sport não vai vencer o Fluminense. Achismo. Fluminense no Rio, né? Acho que tem condições. Está embalado aí por uma vitória no Fla-Flu. Acredito eu que o Sport não vai conseguir vencer esse jogo. O outro time, então, aí o Bragantino, fica mais difícil. Porque ele tem dois jogos, né? Tem o jogo hoje contra o Atlético Mineiro e tem o jogo domingo contra o Ceará. Então, nesses dois jogos, o Bragantino só pode somar aí um ponto. E o Bragantino tem 8 vitórias, então caso o Bragantino some um ponto nesses dois jogos e o Vasco vença, nós passaríamos o Bragantino, também empataríamos com 35 e passaríamos ele pelo número de vitórias. Se o Bragantino perder os dois, aí uma vitória simples do Vasco já é o suficiente. Agora, o Bragantino venceu o líder, está com moral, então eu acho que a gente vai passar nessa próxima rodada o Sport. O Bragantino talvez demore um pouquinho mais para a gente passar eles aí na tabela. Então, ó, próximo tópico, torcidômetro. Gente, o torcidômetro dessa vez não teve um resultado vermelho. Eu já vou começar aí com o Fernando Miguel, olha, pouquíssimos votos para o Fernando Miguel no vermelho, para o time inteiro, né? A torcida está feliz da vida com o desempenho. Então, por isso eu vou ser um pouco mais rigoroso, né? Já que todo mundo está no verde, eu vou ser um pouco mais rigoroso. Por exemplo, o Fernando Miguel poderia ter levado 2 gols. Um foi impedido. Eu acho que ele saiu lá caçando borboleta, foi falha dele, deu muita sorte de estar impedido, porque o Botafogo estava melhor naquele momento e um empate era tudo que eles queriam, né? Então, eles poderiam pegar esse resultado aí e se fechar lá atrás e vir para um contra-ataque. Então, foi um resultado, assim, anular esse gol foi muito bom para o Fernando Miguel. Então, eu colocaria ele aí no amarelo no máximo. Não entendo a torcida colocar ele no verde, né? A gente venceu bem, 3-0, mas por causa dessa saída dele, que é o ponto fraco dele, eu deixaria ele no amarelo. Para mim, mandou muito mal no gol que foi impedido. Caio Tenório jogou bem, muito boa atuação do Caio Tenório. E o Luxemburgo viu, quando ele estava sendo sobrecarregado, ele tirou, falou, não, o menino não vai dar conta mais. Colocou o Jadson, fechou ali com 3 zagueiros. Então, enquanto o Caio Tenório esteve em campo, principalmente no primeiro tempo, foi muito bem. O Lucha, muito inteligente, quando viu que eles estavam concentrando todas as jogadas pelo lado direito, colocou um terceiro zagueiro ali para tomar conta do pedaço. O Pikachu deu uma recuada, então ficamos ali num 3-4-3, que foi onde nós fizemos o segundo e o terceiro gol. Então, o Caio Tenório muito bem, com méritos total para o Luxemburgo, que viu até onde ele poderia jogar bem, quando viu que não dava mais, tirou ele de campo. O Jadson entrou, eu não reparei muito na atuação dele não, porque assim que ele entrou o time cresceu de produção e foi para frente. Então amarelo para mim aí pro Jadson tá mais do que justo. O Erley também ficar no amarelo eu entendo, acho justo, são as duas piores notas, acho que são os dois únicos que estão entre os amarelos. Então acho justo o Erley
faz uma temporada regular. Ele não é nenhum zagueiro assim extraordinário. Então, para mim, o amarelo ficou bem, tanto para o Jadson quanto para o Wesley. E essa dupla, gente, o Castanho eu acho que ele só funciona com o Henrique. Quando você coloca ele para jogar com 3 zagueiros, eu já acho que ele caiu de rendimento. Eu acho que ele estava muito bem quando estava ali no 4-3-3, ele e o Henrique fecharam direitinho ali o lado esquerdo, mas aí quando ficou 3 zagueiros, eu acho que ele já caiu de rendimento, então é uma coisa para se observar. Quando o Vasco precisar jogar de 3 zagueiros, é melhor jogar com Graça, porque com o Castan, com 3 zagueiros, não dá muito certo. E o Henrique, acho que essa foi uma das melhores exibições do Henrique com a camisa do Vasco. Eu não me lembro de uma exibição tão boa dele. De novo, tirou gol em cima da linha, deu assistência e jogou bem. Jogou bem. A gente eu pelo menos não me lembro de nenhuma jogada que tenha sido perdida por conta do Henrique. Para mim, o melhor da partida aí e a melhor partida dele. Então, muito elogiado, todo mundo elogiando o Henrique. Então, realmente, o Henrique mais uma temporada vai terminar aí como sendo nosso lateral esquerdo. E dessa vez, muito bem. Acho que é a melhor temporada do Henrique com a nossa camisa. A única que ele vestiu, né? E o Bruno Gomes, no final do jogo, ele fez um desarme ali que foi uma coisa linda, né? Parece que ele desarmou e falou pro juiz, ó, pode acabar. Ele nem quis avançar, já sabia que o jogo estava no finalzinho. Então ele desarmou, acho que se eu não me engano foi o Kelvin, né? Desarmou o Kelvin ali, ou o Bruno Nazário, não lembro. E andou com ela. Ninguém do Botafogo foi para cima, todo mundo já 3-0 o jogo ali. Que partida do Bruno Gomes. Ele que joga ali entre as linhas, né? Uma linha de 4 dos zagueiros e uma linha de 4 dos meias. Tá muito bem, fez vários desarmes também. Ótima. E ele ficar aí no verde com 89, cara, é sensacional. O Marcos Júnior foi o único laranjado. E o Marcos Júnior, cara, eu entendo o Lucha colocar ele porque não tem outro primeiro volante. Eu não consigo pensar em ninguém para entrar ali no lugar do Bruno Gomes, né, quando ele sai, porque ele cansa. Não tem outro. Talvez seria o Léo Gil, mas o Léo Gil também sempre está saindo. O Lucha gosta de trocar o meio-campo inteirinho por conta desse desgaste, né? Essa linha de 4 da frente e o Bruno Gomes, ele troca ela toda. Os 2 jogos dele foi assim. Então, acho que o Marcos Júnior está entrando aí porque não tem outro. Com certeza o Lucha vai querer um reforço nessa posição. O Léo Gil bem. Se eu não me engano, ele foi quem teve a pior nota dos verdes. Depois eu vou colocar ali todos os jogadores, né, com quanta porcentagem no verde cada um ficou. Mas o Léo Gil, se fosse eu tiraria ele do time para entrar o Benítez. Mas eu acho que vai ser ou o Juninho ou o Pikachu e vai acabar sobrando para o Juninho, infelizmente. Mas no meu time, para entrar o Benítez, eu colocaria ali o Léo Gil. Ou, se for para manter os 3 volantes, né, a Lucha gosta de 3 volantes, então tira o Pikachu e bota o Benítez. Então, o Léo Gil aí, dos 3 volantes aí, para mim é o que tem o pior rendimento, porque os outros 2 estão jogando muito. O Juninho joga muito bem enquanto está 100%, né? Já o Bruno Gomes, o tempo inteiro, muito bem. Pena que ambos cansam, né? No segundo tempo eles caem muito de produção. O Caio Lopes fez a sua estreia, olha aí, um dos jogadores mais queridos, está no top 5 dos mais queridos dessa rodada. E participou do segundo gol. Ele tocou ali pro Cano e o Cano deu assistência lá pro André, então Caio Lopes dando aí a sua primeira pré-assistência no Brasileirão. Foi bem bacana essa jogada dele. Tá aí o Juninho, que foi o mais querido, teve uma porcentagem superior ao do Lucha no jogo passado. Nessa caiu um pouco, se eu não me engano, na última foi 81%, né? Nessa caiu um pouco para 81%. O desempenho de toda a equipe subiu, enquanto que a qualidade dele, na minha opinião, caiu um pouco, então faz todo sentido ele ficar aí nos verdes. E o Andrei estava no amarelo rodada passada,
pouquíssimos votos para o verde, mas um gol faz toda a diferença. Ele finaliza muito bem, né? E o Cano deixou ali quase um lance de treinamento, né? Aquele treinador que gosta de rolar a bola para os jogadores chutar para o gol vazio, foi isso. Foi quase um lance de treino e a bola ainda bateu na trave, bateu bem demais o André, então muito justo ele voltar para os verdes depois de tanto tempo e com uma porcentagem tão alta. O Pikachu, gente, já esteve no vermelho, estava no amarelo por muitas rodadas e agora eu acho que o gol fez muita diferença. Se o Cano tivesse cobrado e feito o gol, provavelmente ele continuaria no amarelo. Não sei, posso estar errado, mas para mim o Pikachu é um jogador aí para ficar no amarelo e deve perder a posição aí para o Benítez quando ele estiver apto. E deve estar apto já contra o Coritiba no próximo jogo. O Thales Magno, olha isso, 94%. O Luxemburgo conseguiu fazer ele voltar a jogar e a jogar muito bem. Então o Thales, a gente espera que mantenha esse alto rendimento, né? Ainda erra muito, mas tenta também. Então, até que essa porcentagem de aproveitamento dele das tentativas é um pouco baixa, mas quando ele consegue quebrar as linhas da zaga. Então é bem importante o papel do Thales Magno aí, como esse jogador que quebra linhas e muito habilidoso. Ele fez um lance lá que o jogador ali pela esquerda deu um carrinho, ele tirou ali com muita categoria, é um jogador muito diferenciado. O Peck não mostrou muito nesse jogo, né? Jogou até bem enquanto esteve em campo, deu velocidade, é um outro jogador. Ele cruzou uma bola ali para o Cano, que foi uma bola linda. Onde dava para o Cano pegar essa bola, ele cruzou no único lugar que dava, e o Cano infelizmente chutou rasteiro e o Cavalieri pegou, mas foi uma bolaça do Gabriel Peck, então 73%, muito justo. E o Peck que voltou da base, outro jogador, né? Não estava pronto ano passado. E agora, com calma, com o Luxemburgo, acredito eu que o Peck vai ser um grande jogador e já se mostra aí na frente do Vinícius, né? Enquanto com o Sapinto era Vinícius toda vez e o Peck a gente nem via, agora o Peck parece estar à frente do Vinícius nessa vaga de reserva imediato pela direita. Que agora entra o Benítez na briga, né? Então fica aí, Benítez, Pikachu, Peck, todos brigando por uma posição na direita. E o Cano, gente, depois eu vou mostrar para vocês, né, como que ficou a porcentagem de todos. O Cano atrás de vários, nem no top 5 tá. Para mim, justamente, eu vi um comentário uma vez falando que o Cano tem que ter sempre 100%, sempre, independente se ele jogar bem ou mal, por todos os gols que ele já fez no Vasco. Então é lamentável, né, ele ter perdido os gols, errou 2 gols assim que geralmente ele não erra, essa do Peck e um cruzamento ali do Pikachu também. Mas assim, ainda bem que errou esses 2 gols num jogo que estava 3-0, né? Geralmente quando tá 0-0 ele faz, então tem moral demais e vai permanecer no verde aí por muito tempo. Dessa vez não ficou no top 5, né? Mas justificável, teve vários jogadores que fizeram por merecer. A maior porcentagem tá aí, ó, é do Lucha. Vou até colocar todas aqui. Então nós temos aí o Lucha com 96%. O top 5 então ficou Lucha com 96%, Thales Magno com 94%. O Caio Lopes tinha muita expectativa em cima dele e ele participando de um gol é normal que ele fique aí acima dos 90%. O Henrique 91%, de novo presente no top 5%. E o outro, se eu não me engano, é o Bruno Gomes, isso ó. Bruno Gomes aí, 89%, bem demais, esse é o top 5. Então Luxemburgo, Thales Magno, Caio Lopes, Henrique e Bruno Gomes. Detalhe, os 4 crias da base, olha aí, o próximo, o Andrei, cria da base. O Cano, bem demais, não nessa rodada, né, mas no geral ele é bem demais, não tem como. E ficou essa coisa estranha aí, né, todo mundo no verde, ninguém no vermelho. Bem demais a apresentação de todos os atletas. Então esse foi o torcidômetro. Bacana, nunca tinha visto ninguém no vermelho, é o efeito Lucha, né? Não à toa ele está aí com 96% de aprovação.
E falando no Lucha, também criei uma enquete aí para avaliar o projeto, né? Como ele gosta de definir os trabalhos dele. Primeiro, 87% da torcida aprova essa formação dele no 4-3-3 com 3 volantes. Então, é uma formação de que desde que ele chegou nos 2 jogos, né, ele colocou ela e o Vasco cresceu muito, funciona demais no primeiro tempo. E no segundo tempo cai um pouco, mais pelos aspectos físicos, mas também pelas substituições, né? Ali na segunda metade do segundo tempo, quando ele muda muito o time, acaba que a gente não tem o mesmo aproveitamento. Dessa vez deu certo. A gente foi lá, fez 2 gols, mas ainda assim é uma deficiência que o time não repete no primeiro tempo a mesma qualidade do segundo. Tanto é que aí você pensa, né? Não, mas no primeiro tempo o Vasco fez 1 gol e no segundo tempo fez 2. Mas a gente também é muito agredido pelo adversário. Tanto no jogo passado, contra o Atlético Goianiense, e nesse, contra o Botafogo, no segundo tempo a gente foi bombardeado e cedemos várias chances claras de gols. Inclusive tomamos um, só que foi impedido. Então, assim, é uma formação boa, mas no segundo tempo a gente mostra muita fragilidade ali atrás. A organização defensiva, ofensiva, como que esse time ataca? É o 4-3-3 com os 2 alas e o Pikachu e o Thales Magno flutuando muito pelas 2 pontas. Então você não vê o Thales Magno preso na esquerda, nem o Pikachu preso na direita. Tanto é que o Pikachu sofreu o pênalti lá na esquerda, e o Thales Magno, volta e meia, você vê ele jogando pela direita, então o Lucha está dando muita liberdade para os dois. E no meio, o Bruno Gomes fica mais, enquanto que o Juninho e o Léo Gil busca mais essa jogada. Então vai lá atrás, busca e faz esse elo aí com o ataque. Organização aí que pra galera, 61%, coloca ela lá no verde. Eu colocaria no amarelo. Acho que ainda tem muito que melhorar. Pô, mas a gente fez 3 gols, mas os nossos 3 gols saíram daqui, ó, da nossa transição ofensiva. Não foi uma jogada trabalhada. Foi na roubada de bola. O Luxemburgo fala que quando a equipe perde a bola, ele tem 6 segundos para roubar essa bola. E foi assim que aconteceu contra o Botafogo. Então, eles roubavam a bola da gente. Em 6 segundos, a equipe pressionava, pegava essa bola de volta e aí construiu o lance do gol. Então, a transição ofensiva, sim, eu concordo, ela está lá no verde, porque os nossos 3 gols foram construídos dessa maneira, roubando bola do Botafogo. E a nossa bola parada ofensiva, o Thales Magno fez um gol de cabeça. Isso já é um indício que pode funcionar. Porém, de bola parada mesmo, não vem funcionando nessas 2 rodadas. Então, escanteio a gente lança sem nenhum perigo. Então, é algo para se trabalhar. Mas é uma prioridade para o Luxemburgo? Nem de perto. Bola parada é quando der tempo, quiçá só na próxima temporada. Por enquanto, a prioridade tem que ser organizar o sistema defensivo, principalmente ali no segundo tempo. Então, bola parada eu concordo de ficar aí no amarelo, colocaria até no laranja se eu fosse um pouco mais rigoroso. A prioridade tem que estar aqui. Para mim, a torcida não levou gol, beleza, mas se o lance não tivesse impedido do gol de cabeça deles, e se o Henrique não tivesse lá, a gente teria tomado 2 gols. Então, o posicionamento defensivo para mim tá no laranja, quase no vermelho. Por quê? Porque é um sintoma, sempre. Segundo tempo, a gente deixa eles criarem demais, deixa os adversários crescerem. E contra esses adversários fracos, né, como foi o Botafogo, a gente dá a chance e eles não aproveitam. Mas pode acontecer aí pra frente de pegar adversários mais qualificados e eles matarem o jogo nessas bobeiras que a zaga anda oferecendo. Então, para mim, posicionamento defensivo é o pior do Luxemburgo no segundo tempo. Então, isso precisa ser trabalhado com urgência. A transição defensiva é o que eu falei, né? O time ele pressiona ali
muito rápido quando perde a bola e quando não consegue, deu os 6 segundos de pressão, volta e forma as duas linhas de 4 ali. Uma linha de 4 da zaga, Bruno Gomes no meio, e uma linha de 4 com os meias. E para mim essa transição, ela funciona muito bem. Então, essa transição está muito boa. Acho que foi nisso que o Lucha mais trabalhou nessa semana que ele teve de treinos aí. Então, merecido estar no verde, sim. Bola parada defensiva, levamos um gol. O Castan fez uma falta infantil, né, esse gol que foi impedido. E a gente levou esse gol, sorte que estava impedido, mas essa bola parada defensiva também é algo para ser trabalhado com urgência, viu? Substituições, bem demais. A única que não foi bem é a do Marcos Júnior, porque não tem outro para colocar. O Vasco já estava com 3 zagueiros, não dava para colocar mais um zagueiro para jogar de volante. Então, precisamos de um primeiro volante para ser reserva do Bruno Gomes ou até titular. Mas continuar com o Marcos Júnior não dá. Todas as outras substituições foram perfeitas, então o verde aí está mais do que justo para classificar as substituições do professor Luxemburgo. E aí, ó, aí tá a tabela do Luxemburgo. Aqui tem só as rodadas 28 e 29. E o que aconteceu foi o seguinte, algumas equipes nem jogaram, que é o caso do Corinthians e do Atlético Mineiro. Olha aí as rodadas, ó. O Corinthians, na rodada 28, não jogou, né? O jogo foi adiado, vai demorar ainda um pouco para acontecer esse jogo. E o Atlético Mineiro também foi adiado. Os dois foram adiados por conta dos jogos do Palmeiras e do Santos na Libertadores. Já o Atlético joga hoje e o Corinthians joga na quarta-feira, então a tabelinha do Lucha aí conta com esses dois times aí que não tiveram nenhum jogo, não tiveram jogos aí nessas duas rodadas, enquanto vários outros tiveram só um jogo. Então, ainda é uma tabela bem diferente, mas o que interessa pra gente? O que o Lucha falou, ó, nesse campeonato de 12 jogos, o que ele quer? Ficar ali, ser campeão, vice-campeão ou terceiro colocado. Por enquanto, tá em segundo lugar. Acho muito, mas muito difícil ele conseguir a liderança, porque o próximo jogo do Inter é um jogo bem fácil, então acredito eu aí que a gente não vai conseguir passar a liderança do Inter. Mas olha lá embaixo, quem está lá embaixo? São Paulo e Flamengo parece que não querem ser campeões. Vou até colocar o nosso saldo, ó, por que a gente está ali em segundo lugar, né? A gente está na frente tanto do Atlético Paranaense quanto do Grêmio por questão de saldo de gols. Nós três aí com uma vitória e um empate nesses dois jogos desde que o Lucha assumiu o comando vascaíno. Aí os dois jogos, as duas rodadas, né? E agora eu vou colocar para vocês a participação do Germancano nos gols. Ele participou de 49% dos gols na temporada. Foram 21 gols e uma assistência e precisa aí de 162 minutos para participar de um gol. Ou seja, a cada um jogo e meio ele participa de um gol. Ele é o jogador que mais participa de gols, olha aí, ó, já participou de 12, como eu mostrei lá, 11 gols e uma assistência. Atrás dele está o Benítez com um gol, 4 assistências e 6 pré-assistência. A pré-assistência aí eu conto o último passe antes da assistência. O Thales, ele já aparece aí com 3 gols, 4 assistências e 2 pré-assistências. Então já aparece com 9 participações em gols. E atrás aí ainda aparece o Bastos e o Ribamar. Só algumas observações, se vocês quiserem pausar o vídeo para ver todos os gols, aí eu coloquei todos os gols que o Vasco já fez no Campeonato Brasileiro, né? E a descrição de quem fez o gol, quem deu assistência e quem fez a pré-assistência. Observem que tem alguns asterísticos, esses asterísticos são relacionados
assistências que antes do atacante ou do finalizador dar o chute, encostou na zaga, então corretamente atirado como assistência. Mas aqui, como não é nenhum critério formal, né, eu coloco para a gente ver quem que anda participando, independente de desvio na zaga ou não. Então, o nosso top 4 aí tem o Cano, o Benítez e o Thales, e o Andrei participando aí de mais gols pelo Vasco, esse só no Brasileirão. Então por isso que muita gente fala, né, pô, mas o Benítez tem só um gol e uma assistência. Mas eu também considero essas assistências mesmo que tenha desviado no adversário antes de ser feito o gol. Mais algumas curiosidades do SofaScore. Contra o Botafogo, o Vasco fez sua partida com mais chances claras de gols, que foram 4. O Cano ali perdeu 2, né? Então poderíamos ter feito uma goleada ainda maior, mas ainda bem que ele resolveu errar esses gols quando a gente venceu de 3-0, né? Além disso, foi a partida que o Vasco mais desarmou na temporada, a segunda que mais finalizou certo, com 7 finalizações, e a segunda que mais finalizou. Então aí as estatísticas de Vasco e Botafogo: posse 50-50, finalizações, olha a quantidade de oportunidades que a gente cedeu, principalmente no segundo tempo. Enquanto a gente teve 18 finalizações, eles tiveram 12 finalizações, dessas 12, 5 no gol. Então é algo a se trabalhar, porque o segundo tempo a gente está dando muitas chances. Grandes chances criadas, 4-1, e passes certos aí um pouco mais equilibrado, 377 contra 384. Então, para finalizar o vídeo aí, a pontuação aí dos jogadores de acordo com o SofaScore. O Cano tendo a pior, acho que essa foi a pior partida dele, né? Assim, infelizmente ele teve 2 chances, geralmente ele faz pelo menos uma. Dessa vez não deu certo, mas ainda assim o gringo tá cheio de moral. Galera, agradecer demais vocês que participaram aí do vídeo. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa análise. E convido vocês a se inscreverem, a curtir o vídeo e compartilhar aí com o pessoal, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.